Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez num domingo daqueles em que concorremos com provas e concursos, né? Hoje tem, acho que duas, se eu não me engano, e aí são inclusive dos nossos filhos, e aí aquele corre-corre de levar e de trazer, e acaba atrapalhando para alguns a presença na EBD. Mas segue o jogo, né? Não tem como a gente parar a nossa EBD por causa desses eventos aí. Agora, nos próximos vão ter processo seletivo da Universidade Federal, vai ter vestibular e assim vai. Mas é a vida. Como diz os franceses, c'est la vie. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre o nosso tempo nessa manhã. Deus querido, obrigado por podermos nos reunir para estudar, ó Deus, princípios da Tua Palavra, para uma área com a qual lidamos, ó Deus, todos os dias, a cada mês das nossas vidas, para que possamos então lidar de uma maneira sábia, de uma maneira, Deus, que glorifique o Seu nome, ó Deus, o Teu nome através das nossas vidas, nosso testemunho, de como lidamos, resolvemos as questões materiais do nosso dia a dia. Abençoa, Deus, nossos filhos que estão fazendo as provas ao redor da cidade, que eu possa guardar a cada um deles, ó Deus. Abençoar, ó Pai, o tempo de estudo que cada um teve e cumprir a Tua vontade e o Teu propósito na vida de cada um. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Na semana passada nós paramos no artigo chamado A Moeda do Céu, página 25. Aliás, desculpe. Cristãos em uma sociedade de consumo, Moeda do Céu é o próximo, que é a página 23. Aí, realmente, nós vamos para a página 25, ok? Página 25. Então, nós estamos tratando sobre princípios bíblicos sobre finanças, né? E vamos caminhar nesse artigo agora, vendo o que Deus nos fala sobre a questão de nós vivermos nessa sociedade em que as pessoas são medidas pelo que têm, pelo que vestem, pelo que dirigem, pela casa que mora e assim por diante, né? E aí nós precisamos, muitas vezes, rever conceitos que têm sido passados para nós à luz da palavra e assim guiarmos melhor as nossas decisões. Na página 24, então, nós, continuando o texto, lemos: todos nós agora pensamos no medo do compromisso. Claro que há uma hesitação natural e justa antes de assumirmos o compromisso. É tolice não ter medo. Devemos pensar bem e saber no que estamos nos envolvendo antes de firmarmos qualquer coisa na vida. Há, portanto, uma preocupação justa sobre o custo de todo o compromisso antes de o assumirmos. E o próprio Jesus ressalta isso. Em Lucas 14, 27, Jesus conta aquela história, né? Na verdade, aquele ensino sobre: qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo. Portanto, um verdadeiro discípulo de Jesus tem um custo. Então ele diz que devemos avaliar o preço, pelo qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Na verdade, Jesus está dizendo: não quero que o mesmo aconteça com vocês. Se estiverem prestes a se tornarem de cristãos, parem para pensar cuidadosamente de tudo que isso envolve. É necessário que se faça um cálculo correto. A pessoa tem de se perguntar sobre quanto estas questões são sérias. Ela tem de refletir a luz da eternidade. É necessário o abandono dos prazeres do pecado. Haverá oposição de todos os tipos quando a proposta é ser um discípulo de Jesus. Há um custo. Contudo, lembre-se de que há um céu a ser conquistado, como a gente ressaltou semana passada, quando lemos já rapidamente esse texto, né? Isso aqui precisa ser entendido no contexto não de salvação, mas no sentido de santificação. Não faz sentido de outra maneira. É necessário o abandono... Desculpe. Quando fizer isso e observar o custo, você verá que o preço não é tão alto assim.
No entanto, Cristo quer que saibamos o que estamos ganhando com isso. É necessário que se pense bem na questão de se tornar um cristão. Não há recriminações por parte de Cristo quando há uma hesitação justa. Ele quer que façamos uma reflexão acertada e, à luz da eternidade, compromisso sério. Feito este compromisso, ele quer que sejamos verdadeiros durante o resto da nossa vida. Então, o resto desse artigo vai falar sobre o quê, meus irmãos? Se nós queremos viver nessa sociedade, ou não é que queremos, temos que viver nessa sociedade de consumo, nós temos que avaliar nossas decisões, avaliar nossas escolhas, se elas estão sendo decisões e escolhas que glorificam a Deus, ou se tem agradado aquilo que o mundo apela para nós. Deixa eu deixar bem claro que quando a gente fala dos apelos do mundo, das ofertas da sociedade, às vezes a nossa mente já vai nas piores coisas possíveis, né? Ninguém aqui está falando sobre o cabaré, sobre a boate, o inferninho, o prostíbulo. Irmãos, é possível passar a vida inteira totalmente longe dessas coisas absurdas? Preste atenção, e ainda vivemos uma vida materialista. É aí que está a questão. São as coisas que não têm aparência de pecado. São as coisas que não são claramente erradas. Que são exatamente nessas que às vezes o nosso coração derrapa. E a gente começa a investir a nossa vida, nosso tempo, nossos bens, nossos recursos, naquilo que não deveria ser o principal na nossa existência. Ok? Então, isso vai variar em determinados momentos da nossa vida, mas, em resumo, precisa ser uma vida, inclusive vai ter um pouquinho a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, irmãos, na mensagem em Gálatas, tem a ver com qual é o papel, qual é a posição do Evangelho na minha vida. Deixa eu explicar de outra maneira, irmãos. E aí, inclusive, ele vai encerrar, nós lemos na semana passada, com o versículo de Lucas 14, né? De levar sua cruz. Muita gente faz uma separação, uma dicotomia entre a vida espiritual e a vida material. Mas, biblicamente, não há essa separação. Tudo é espiritual. A única coisa, irmãos, que não é espiritual na nossa vida é quando pecamos. Aí seria o anti-espiritual. Mas não tem essa de quando eu estou tocando na igreja, é minha vida espiritual, quando eu estou lavando louça, não, é fora. Porque, inclusive, nós aprendemos que nós estamos comendo, bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, é tudo para a glória de Deus. Então, parece que a gente tem dificuldade de entender isso, mas se você marcou uma pelada, um futebol com o pessoal da igreja para jogar, ou mesmo com quem quer que seja, você está jogando bola para a glória de Deus. É claro que há uma diferença entre eu vou fazer uma visita evangelística e eu vou me reunir para fazer um churrasco com o pessoal da igreja. Eu sei que você entende que há uma diferença. O que a gente não pode tratar, porque isso começa a invadir todas as áreas da nossa vida, é como se Deus não tivesse nada a dizer sobre essas outras atividades menos espirituais. O que isso tem a ver com o nosso estudo? Tudo. Vamos lembrar, por exemplo, nós falamos, quando tratamos brevemente sobre dízimos e ofertas. Aí tá, eu entreguei lá, se eu entendo que realmente tem que ser os 10%, ó, beleza, entreguei os 10%, ótimo. Até entreguei uma oferta missionária, eu coloquei ali alguns alimentos na cesta para os necessitados, ótimo. Aí eu pego meus outros, 80 e tantos % que restou, e agora eu estou livre para fazer o que eu quero, certo? Errado. A verdade, é mais difícil entender a vontade de Deus sobre o que restou, sobre o que eu tenho que fazer, do que sobre a minha oferta. Se eu seguir o princípio bíblico dos 10%, é uma conta fácil de fazer. É uma das mais fáceis da matemática, é só botar vírgula para um lado, né? Dividir por 10. Agora, Senhor, estou aqui com o resto do meu salário. É claro, irmãos, que você não tem que perguntar a Deus, Senhor, eu devo pagar minha conta de energia? Eu devo pagar minha conta de água? Se você fizer isso e Deus falar não, provavelmente não é Deus que está lhe falando. Porque no mês seguinte, eu vou lá cortar a tua luz, ou 2 meses depois, sei lá, não adianta você chegar para o cara da Eletrobras, olha, não, eu não paguei porque Deus me disse para não pagar.
Ele falou assim, aham, tá, e vai cortar assim mesmo. Então, é claro, irmãos, que nós temos despesas e tudo mais. O problema começa a ficar mais grave quando chega naquela área que não está mapeada. Não é comida, não é energia, não é água, não é telefone. E aí começa a entrar na área de necessidade ou desejo. E é basicamente sobre isso, irmãos, que o resto do artigo, que a gente não vai repetir, que a gente terminou semana passada com ele, vai se referir. Estamos na sociedade de consumo. O meu coração está sendo levado pela vontade de Deus ou por aquilo que meus olhos enxergam? Salomão diz que nada que seus olhos viram, ele negou a ele mesmo. Só que Salomão era o homem mais rico da época. Não é você. E eu nem sei se o padrão dele seria o melhor, ainda que você fosse uma pessoa muito rica. Porque ele chegou ao final da sua vida, ele narra isso porque ele descobre que tudo é vaidade. Você foi na conferência de Eclesiastes. Muito bem. Então, obviamente o padrão dele não é... Eu não entendo que ele está estabelecendo um padrão bom ali para a gente. Mas como nós não estamos nem perto dessa classe de Salomão, não é problema nosso. Nosso problema é daquilo que nós estamos, como Deus está sendo lidado com isso. Então, antes de nós passarmos, irmão, para o próximo artigo, eu queria deixar essa reflexão. Como? Você é cercado de propaganda. Você liga a televisão, aí vem o intervalo, propaganda, né? Agora você abre a rede social, no ladinho, propaganda. Eu estava procurando o que alguns dias atrás? Eu não lembro bem o que era. Procurando na ferramenta de busca, né? Aí quando você abre a rede social, lá está oferecendo a mesma coisa que você estava procurando. Está tudo interligado, com os famosos cookies, né, da internet. E aí vai, oferecendo mais para aquilo que você já disse não lá, você tem que dizer não de novo. Aí é que está, meus irmãos, o exercício que eu queria propor a você, se você já não faz, certo? Então, quando você for procurar um produto, geralmente a gente faz essa busca na internet, ou se você ainda é a moda antiga, vai de loja em loja, tanto faz. Faça essa pergunta, por que eu quero comprar isso aqui? Eu realmente preciso disso? Eu realmente tenho uma necessidade que eu não posso resolver com nada do que eu tenho na minha casa para que eu possa suprir isso aqui? Os meninos estão fazendo um concurso e um deles, que é mais metódico, não precisa nem dizer quem é, está há 5 dias perguntando: pai, precisa de caneta para o concurso, precisa de caneta para o concurso, precisa de caneta. Meu Deus do céu, parece que o mundo vai acabar, todo mundo quer caneta. Aí eu saí pela casa, meus irmãos, achei 7 canetas dessa Bic e tal. Falei, pronto, criatura, tá aqui, ó. Mas para quem não está pagando, é fácil dizer, né? Vai lá. Eu sei que é só uma caneta, meus irmãos, mas não se deu o trabalho de procurar pela casa a bendita da caneta. Eu fui, achei as 7, falei, toma aqui, agora você pode... Cada página do concurso você faz com uma caneta diferente, só para inovar. Uma sem tampa, outras já rachadas, porque é assim que vai fazendo, né? Vai deixando. Por quê? Porque não está saindo do próprio bolso. Às vezes, irmãos, mesmo nós que trabalhamos e temos uma renda, parece que não está saindo do meu bolso. Da forma como eu lido com o meu dinheiro, que vai me fazer falta. E às vezes a gente não tem o devido cuidado. O exercício essa semana, então, ou permanente para nós, é olhar essas propagandas e perguntar por que eu gostaria disso aqui. Hoje até, irmãos, propaganda de carro passa na rede social. Aí seu olhinho brilha, né? Põe um colírio para parar de brilhar e segue a vida, porque o objetivo é realmente capturar um desejo seu, raramente uma necessidade. Página 25. A moeda corrente do céu. Só uma vida logo passará, apenas o que foi realizado para Cristo durará. Então, meus irmãos, esse artigo vai tratar... Ele começa a contar a história, né? Fazendo aqui a revisão da semana passada, desse cunhado dele, Jim, que tinha 18 anos, recebeu o diagnóstico que tinha um tumor cerebral, ia morrer, tarará, ele acabou não morrendo, lembra da história? E aí, como é que ele viveu o resto da vida? E aí, meus irmãos, eu quero pegar esse gancho para entrar no nosso estudo finalmente, para perguntar,
Você ficou pensando essa semana sobre a história do Jim? Não sobre o tumor, pelo amor de tudo que é mais sagrado, mas sobre o fato de que a nossa vida, meus irmãos, pode ser interrompida a qualquer momento. Lembrando, de novo, da ministração de Eclesiastes do Davi, em que eu posso, como é que se diz? Que eu posso não, que depois do carro fúnebre não vai carro de mudança. E às vezes a gente está trabalhando para adquirir tantas coisas. Mas eu lembrei de uma coisa, irmãos, que às vezes a gente trabalha também pensando nos nossos filhos, o que não é em si ruim. Mas até isso nós precisamos colocar sob determinado controle. Será que eu não estou exagerando? Eu me recordei agora que perto dos meus 40 anos de idade, eu tive que lidar com a frustração do meu pai preocupado com os meus filhos. Ou com os netos deles todos, né? Dos meus irmãos e tudo mais. Eu falei, olha, pai, com todo respeito, meus filhos têm pai, né? Não estão órfãos. Se estivessem órfãos, aí acho que eu justificava sua preocupação. Eu falei, é hora de você cuidar de si, né? Da minha mãe, viajar, trabalhar para Deus, assim por diante. Nós precisamos, irmãos, questionar a nossa ansiedade sobre o futuro. Porque como ele não tinha mais ansiedade sobre nós, ele acabou transferindo sobre o futuro dos netos. Aí já pensou se ele ainda tiver bisnetos, né? Tudo vai depender dos netos. Aí já vai transferir de novo. Não pode ser assim. Nós precisamos, irmãos, colocar os planos da nossa vida sob determinada perspectiva, de que nós estejamos olhando para a eternidade. Eu estou investindo na minha eternidade? Semana passada eu contei a história, né, de que se por acaso você fosse formado, que logo seria mudado, trasladado para outro país, de uma hora para outra, sem aviso prévio, e que você não ia poder levar R$1, mas que, se você quisesse, a partir de agora, o que você estivesse produzindo estaria gerando um crédito para você naquele outro país. Você ia aceitar essa oferta? Ia ou não ia? Eu iria. Então a qualquer momento eu posso ir para lá, então ok, deixa eu guardar dinheiro lá, porque eu não sei quanto tempo eu vou passar lá. Ora, nós sabemos quanto tempo nós vamos passar no nosso outro país, na nossa nova pátria. Toda a eternidade. E aí nós temos que nos questionar, irmãos, se nós estamos realmente colocando tesouros lá nos céus. Na sequência, nós vimos a história na vida de John Wesley. E aí, finalmente, irmãos, agora nós vamos passar para a página 27. Vou fazer uma rápida retrospectiva aqui, mas não dá para ser, às vezes, tão rápido como a gente quer. Bem, para quem nunca ouviu falar de George Miller, irmãos, a gente vai falar um pouquinho aqui de alguns detalhes, mas em resumo, né, contemporâneo de Charles Spurgeon, também, de J.C. Riley e outros, George Miller, ele tem algo fantástico, que é o impacto que ele teve numa época em que o Estado era bastante omisso sobre a questão de crianças de rua e de órfãos na Inglaterra, né? No século XIX, você não tinha uma política social, vamos chamar assim, em uma época em que muita criança se tornava órfã ou de rua por dois motivos: a extrema pobreza dos pais e a outra, a baixa expectativa de vida, por diversos motivos. Eu vi um filme na época, né, que uma das coisas banais que às vezes matava as pessoas era a questão da fuligem. Porque as casas tinham que ser aquecidas por lareiras que eram acendidas com carvão, e a própria fuligem provocava problemas respiratórios que às vezes encurtava demais a vida das pessoas. Incrível, né? Mas então, se seus pais morriam e às vezes você não tinha alternativa, gente muito pobre, a criança acabava nas ruas de Londres. Bem, nesse aspecto entra homens, acredito que ele não tenha sido o único, mas é o que a gente conhece mais, como George Miller, que fez um trabalho fantástico com diversos orfanatos na Inglaterra. Vale demais se você encontrar um livro biográfico sobre ele, você ler e aprender mais sobre ele. Nosso texto diz: o gigante da fé George Miller, 1805-1898, viveu 93 anos, nasceu na Alemanha e converteu-se com a idade de 20 anos numa missão Morávia. Foi para a Inglaterra em 1829, onde trabalhou para o Senhor até o final da sua vida. Em 1830, 3 semanas depois de seu casamento,
Miller e sua esposa decidiram abrir mão de seu salário como pastor de uma pequena congregação e depender exclusivamente de Deus para suas necessidades. Já desde o início, ele tomou a posição que manteria durante todo o seu ministério de nunca revelar suas necessidades às pessoas e de nunca pedir dinheiro de ninguém, somente de Deus. Ao mesmo tempo, decidiu que também nunca entraria em dívida por motivo algum e que não faria reservas, nem guardaria dinheiro para o futuro. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos? Às vezes a gente olha o exemplo como está descrito aqui, e nós não estamos olhando o exemplo de George Miller para dizer, irmãos, olha, esse aqui é o padrão, viu? Se você não estiver aqui, a gente tem que separar experiência do aprendizado de dependência. Deus vai manifestar necessidades na sua vida e a forma de supri-las para trabalhar a sua dependência de maneiras diferentes. O grande desafio não é imitar e repetir o que George Miller ou Hudson Taylor ou qualquer outro fez. O grande desafio é, com as circunstâncias que Deus tem colocado na sua vida, é você depender de Deus. Aí é que está. E descobrir como depender de Deus dentro daquelas circunstâncias. Isso dito, o texto diz, durante mais de 60 anos de ministério, Miller iniciou 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos. Distribuiu 275 mil bíblias completas em diversos idiomas, além de grande quantidade de porções menores. Sustentou 189 missionários em outros países, e sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas. Seu maior trabalho foi dos orfanatos em Bristol, na Inglaterra. Começando com 2 crianças, o trabalho foi crescendo com o passar dos anos e chegou a incluir 5 prédios construídos por ele mesmo, com nada menos que 2.000 órfãos sendo alimentados, vestidos, educados e treinados para o trabalho. Ao todo, pelo menos 10.000 órfãos passaram pelos orfanatos durante sua vida. Só a manutenção desses órfãos custava 26.000 libras por ano. Nunca ficaram sem uma refeição, mas muitas vezes a resposta chegava na última hora. Às vezes sentavam para comer com pratos vazios, mas a resposta de Deus nunca falhava. No decorrer de sua vida, Miller recebeu o equivalente a 7 milhões e meio de dólares como resposta de Deus. É bom ressaltar, meus irmãos, que no século XIX, 7 milhões e meio de dólares era muito mais dinheiro, muito mais do que é hoje. E já é uma grana hoje. É só para ressaltar que a gente diz, 7 milhões, legal, né? Daí, 20 e poucos milhões de reais. Não, é muito mais dinheiro no século XIX. Esse é o problema do cara que esquece os óculos e tira os olhos do texto. Achei. Então, o parágrafo aqui. Além de nunca divulgar suas necessidades, ele tinha um critério muito rigoroso para receber ofertas. Por mais que estivesse precisando, pois em milhares de ocasiões não havia recurso para a próxima refeição, se o doador tivesse outras dívidas, se tivesse evidência de que havia alguma atitude errada ou alguma condição imprópria, a oferta não era aceita. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que eu não li tudo que George Miller já escreveu, mas no que eu li, eu nunca vi ele impor esses padrões dele a outros. É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes nós tomamos algumas decisões, irmãos, na nossa vida, práticas, experiência minha, você tomou a sua, e de uma maneira um tanto torcida, a gente coloca aquilo como padrão para todo mundo. Tipo, né? Eu decidi, além do meu dízimo, dar todo mês mais 1% para missões. Eu decidi. Ou se não eu, o bendito Sinfrônio, né? O Sinfrônio decidiu. Aí o Sinfrônio, né? Toda vez que ele tem uma oportunidade, ele fala com o Diego, ele fala com o outro e tal, né? Como se tendo que ser o padrão com que você vai se comportar também. É uma boa ideia. Nós já até tínhamos, uns anos atrás, um desafio para você fazer isso. Voluntariamente. Eis a diferença. George Miller, na sua experiência com Deus, entendeu que essas eram medidas que ele deveria tomar. Foi caminhando com Deus e Deus foi honrando as decisões que ele tomou. E, obviamente, ele teve, é claro, que pagar em alguns momentos um preço por causa disso. Chegava o camarada lá, como aqui está descrevendo, e ele sabia que a pessoa estava endividada e ele não aceitava aquela oferta, e obviamente aquilo em algum momento poderia fazer falta, e Deus supria de outra maneira. E mesmo quando tinha
a certeza de que Deus estava dirigindo para ampliar o trabalho, começar uma outra casa ou aceitar mais órfãos, ele nunca incorria em dívidas. Aquilo que Deus confirmava como sua vontade certamente receberia os recursos necessários. E por isso, nunca emprestava nem contraía obrigações sem ter o necessário para pagar. Sobre essa questão das dívidas, irmãos, eu quero fazer aqui um destaque. Uma vez, um amigo me fez uma seguinte comparação. Ele relatou que ele analisou algumas missões, né, como temos aqui a Merva, tem a Nova Tribos, tem outras tantas, a Missão Além, e assim, Wycliffe e tantas outras. Ele analisou algumas missões, não sei quais, ele falou, e ele achou isso curioso, que todas elas tinham esse mesmo princípio. Nunca expandir absolutamente nada se o dinheiro já não estivesse ofertado, não tivesse sido já recebido pela missão para fazer aquele novo prédio, ou aquela nova pista de pouso, ou o que quer que seja, ou comprar aquela literatura. E aí ele fez a seguinte indagação. Se a gente se admira e acha muito bom que uma missão, uma agência missionária, tenha esse zelo, tenha esse cuidado com as suas finanças, aí é que vai a sacada dele que eu achei muito interessante. Por que não eu? Porque antes de fazer aquele projeto, até como confirmação da vontade de Deus, eu não oro para que os recursos estejam presentes antes de fazer, antes de dar o pulo, né? Esperando que depois Deus vai colocar o galho embaixo para eu pousar, para eu pisar. Vocês entenderam a ligação que ele fez? Se a regra é tão boa e admirável para uma agência missionária, por que não é para mim, um cristão, também? Será que Deus só abençoa missionário? Será que Deus só providencia recurso para a obra de missões? Ou será que Ele pode também trabalhar na minha vida pessoal para que isso possa acontecer? Veja bem, meus irmãos, muitas vezes nós nos envolvemos em dívidas porque o projeto não teve a real participação e consulta ao Senhor. E aí, quando ele começa a acontecer, eu já tenho que, infelizmente, correr atrás do prejuízo, correr atrás para tapar o buraco que eu mesmo me causei, através, geralmente, da minha precipitação. Nesse particular, aqueles que são casados, é fundamental, às vezes é um ou é outro, às vezes é só um ou só outro, é um pouco mais atirado, é um pouco mais precipitado, né? É importante que o casal ajude um ao outro para dar uma segurada. Vamos orar mais, vamos pensar mais, vamos planejar mais antes de dar esse passo, às vezes às custas, inclusive, de adquirir uma dívida. A seguir um trecho de sua autobiografia, onde ele define sua posição com relação a dívidas. Minha esposa e eu nunca entramos em dívidas, porque acreditávamos que era contrário às Escrituras. Por isso, nunca tivemos contas para o futuro com alfaiate, açougue, padaria ou mercado. Pagamos por tudo em dinheiro. Preferimos passar necessidade do que contrair dívidas. Desta forma, sempre sabemos quanto temos e quanto podemos dar aos outros. Muitas provações vêm sobre os filhos de Deus por não agir de acordo com Romanos 13:8, que é o texto que ele citou mais abaixo, que é de não dever nada a ninguém. Alguns podem perguntar, por que você não compra o pão ou os alimentos do mercado para pagar depois? Que diferença faz se paga em dinheiro, no ato, ou somente no fim do mês? Já que os orfanatos são obra do Senhor, você não pode confiar que Ele supra o dinheiro para pagar as contas da padaria, do açougue e do mercado? Afinal, todas estas coisas são necessárias para a continuidade da obra. Minha resposta é a seguinte: se esta obra é de Deus, certamente Ele tanto quer como é capaz de suprir todo o necessário. Ele não vai necessariamente prover na hora que nós achamos que deve, mas quando há necessidade, Ele nunca falha. Podemos e devemos confiar no Senhor para suprir-nos com o que precisamos no momento, de forma que nunca tenhamos de entrar em dívida. Eu poderia comprar um bom estoque de mantimentos no crediário,
Mas a próxima vez que estivéssemos em necessidade, eu usaria o crediário novamente, ao invés de buscar o Senhor. A fé, que somente se mantém e se fortalece através de exercitar, ficaria mais e mais fraca. No fim, provavelmente acabaria atolado em grandes dívidas, sem perspectiva de sair delas. Irmãos, no seminário onde eu e Leila estudamos, eu acredito que isso permanece até hoje. Você não pode ficar estudando com mensalidade atrasada. A mensalidade atrasou, né? Você é convidado a sair do campus. Ah, que falta de visão do reino. Não, não, não. Há várias questões por trás disso. Número 1, porque também não sei se hoje é assim, mas na minha época o seminário vivia no... Aqui, ó. Meia narina fora da água. No limite. Realmente com dificuldades financeiras grandes. Época da inflação, época de dificuldades, não haviam tantos alunos assim, e assim por diante. Muito bem. A segunda questão, irmãos, é isso que nós estamos tratando no texto. Estavam sendo preparados ali, não todos, mas em grande parte, futuros pastores, missionários e missionárias, educadoras cristãs e assim, obreiros em geral. E era uma forma de vários ali terem a sua vida tratada. Eu me lembro de um amigo aqui do Pará, inclusive, na época não tinha ainda o instituto ali em Benevides, né? Então, mesmo aqui do norte, o pessoal todo descia lá para estudar no Sudeste. Então, esse colega, era todo mês. Não lembro qual era o dia da mensalidade, 5. Dava dia 30, 31, dia 1º, já era o motivo de oração dele, a gente já sabia. Vamos orar pelo Tapioca. Ele mata se ele fala. Eu vou nem falar o nome dele, porque como a gente, né, tinha que botar apelido nele, o apelido dele foi Tapioca. Difícil, irmãos. Todo mês. E mais de uma vez, irmãos, ele arrumou suas coisas, pronto para ir embora. Mas para a glória do Senhor Jesus, ele não só nunca saiu, como ele terminou seu curso, foi ordenado hoje há mais de 20 anos, é pastor no interior de São Paulo. É difícil, irmãos, às vezes você compreender na prática aquilo que a palavra de Deus fala sobre o suprimento do Senhor. Lembra que eu falei, irmãos, que a questão de dízimos ou ofertas, tanto faz qual padrão que você usa na sua vida, não é uma questão financeira, é uma questão espiritual. É uma questão de eu confiar que Deus vai suprir com aquilo que me, entre aspas, sobrou, vai me suprir mais do que ele me supriria se eu negasse o sustento, a oferta da obra dele. É óbvio que nós não estamos falando aqui, irmãos, sobre algum tipo de sacrifício que vai levar, sei lá, fome ou miséria à sua vida. Nós estamos falando de pessoas que estão trabalhando, que estão empregadas, está tudo normal, mas que às vezes, na verdade, muitas vezes, pelas decisões erradas de como lidar com a sua vida material, sua vida financeira, acabam se vendo em dificuldades de ajudar ao próximo, de investir na obra do Senhor, porque todo mês acaba sobrando mês no final do salário, em vez de ser ao contrário, que deveria ser. Então, esse exemplo de confiança, irmãos, independente se você vai agir na sua vida literalmente como George Miller ou qualquer outra pessoa ou não, mas dentro da realidade da sua vida. Você tem tomado decisões difíceis para experimentar o suprimento de Deus? Talvez, irmãos, nós precisamos sentar em casa com a nossa esposa, com o nosso esposo, com a nossa família e começar a tomar decisões difíceis. Cortar determinadas coisas, limitar outras, mudar padrões. Há muitos e muitos anos atrás, mais de 10 ou 12 anos atrás, a gente falava sobre crise. A crise brasileira devia ser ordem, progresso e crise, né, na bandeira. Porque em 47 anos de brasileiro, eu não me recordo de um ano que alguém não falasse dessa palavra, bendita palavra. Bem, falavam sobre crise e aí ele narrando as dificuldades e tal. Mas aí no meio da conversa, ele mencionou
que ele, a esposa e o filho comiam fora todo dia. Todo santo dia. 30 dias por semana, por mês, 7 por semana. Mesmo que fosse, irmãos, ali na comida aquilo, bem baratinho, de R$10 o quilo, sei lá, né? Bem barrela, mas todo dia. Aí eu falei, olha, eu não sou nenhum expert não, até que eu estava no começo da minha vida de casado e tal, mas eu acho que é meio que dá para saber por que a tua conta não fecha no final do mês. Não tem como. Aí eu falei, olha, tem jeito de você, né? Porque alegou do corre-corre, do trabalho e tudo mais. Eu falei, mas tem algumas coisas, umas dicas, uns truques que a gente faz. Faz 1 quilo de feijão, congela, né? Sabe qual é a coisa que a gente faz? Dono de casa? Compra a carne, já deixa temperada, né? Só descongelar e passar ali rapidinho na hora. As coisas que a gente faz fica muito, muito mais barato. Gente, o lucro com a alimentação vai de 500 a 1000%. Quando alguém consegue falir um restaurante, uma comida daquilo, diz, rapaz, é um prodígio. Ou era muito ruim, porque o lucro é absurdo. Só se levou muita multa, sei lá o quê, porque não, é muito difícil. Aí o camarada, dá para perceber quanto que ele está gastando, né? Não é uma saidinha no fim de semana, uma comemoraçãozinha não. Ou seja, decisões que nós temos às vezes sentar em casa, eu lembrei desse exemplo, irmãos, que é um tanto quanto absurdo, mas às vezes, querido, veja bem, se não dá para pagar R$19,90 da Netflix porque você está apertado, ora, então não dá para pagar os R$19,90, ou sei lá quanto é que já subiu, quanto é que está. Eu peguei um negócio bem baratinho. Se não dá para ter aquela coisa que você gostaria, então não dá. Não dá, não deu, né? Como diz o sábio. Não precisa, irmãos, às vezes, de grande... O problema é, aquilo eu quero tanto, como dizia um dos meus discipuladores de seminário, o Paulo Santana, o problema não é querer, o problema é querer muito. E aí nós acabamos tomando passos maiores do que a nossa perna. E às vezes a gente precisa, irmão, sentar, ter um papo real, onde que a gente coloca situações, a gente começa a perceber que estamos tirando de um mês sempre para colocar para o outro, ou tirando de um projeto para cuidar de outra coisa, e a gente tem que começar a tapar esse buraco urgentemente. Caso contrário, a gente vai sempre correr atrás do preju. Muito bem. Continuando a biografia de George Miller aqui para nós terminarmos, irmãos. A fé se apoia na palavra escrita de Deus, mas não temos nenhuma promessa de que Ele pagará nossas dívidas. A palavra diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, Romanos 13:8. E quem nele crê não será de modo algum envergonhado, 1 de Pedro 2:6. Não temos nenhuma base bíblica para entrar em dívidas. Nosso alvo é mostrar ao mundo e à igreja que mesmo nesses dias maus do tempo do fim, Deus está pronto para ajudar, consolar e responder às orações daqueles que confiam nele. Não precisamos recorrer a outras pessoas, nem seguir os caminhos do mundo. Deus tanto é poderoso como desejoso de suprir todas as nossas necessidades no seu serviço. Consideramos um privilégio, um precioso privilégio, continuar a esperar no Senhor somente, ao invés de comprar mantimentos no crediário, ou de emprestar de bondosos amigos. Enquanto Deus nos der graça, olharemos somente para Ele, mesmo que de uma refeição para outra, tivermos que depender do seu suprimento. Já faz 10 anos que trabalhamos com estes órfãos e Ele nunca permitiu que passassem fome. Ele continuará a cuidar deles no futuro também. Estou profundamente consciente da minha própria incapacidade e dependência do Senhor. Pela graça de Deus, minha alma está em paz, embora dia após dia tenhamos que esperar a provisão milagrosa do Senhor para nosso pão diário. Perceba, irmãos, que a única coisa que nessa parte da autobiografia de George Miller, que ele, entre aspas, impõe para o leitor, é o que está no texto bíblico, a questão das dívidas. Não das aplicações pessoais da dependência de Deus que ele, George Miller, teve na sua vida. Ok? Que aí é essa área que eu falava agora há pouco, que eu e você
precisamos olhar para a minha realidade financeira, tá? Cada um para a sua. Que ganhamos, nossas despesas e tudo mais, e diante de Deus começar a trabalhar a nossa dependência dele. Porque mesmo nesse quadro, eu e você vamos ter aspirações. Vamos ter desejos, não é verdade? E é aí que vai entrar, meus irmãos, nosso relacionamento com Deus em colocar a dependência e saber o que Ele vai fazer ou não. Deixa eu dar um exemplo, irmãos, que envolve a todos nós. Na sexta-feira retrasada, nosso último culto de oração, porque anteontem estava na Semana Batista, né? Não teve reunião aqui na igreja. Na sexta-feira retrasada, eu tirei alguns minutos para nós falarmos sobre a situação logística da nossa igreja. Nós estamos agora fazendo todo um movimento para liberar a sala aqui de trás, foi muito bem arrumada já, e agora as irmãs vão começar aí um trabalho para podermos comprar o equipamento para climatizar. Não tem como não ser, não tem, a sala tem uma janelinha de meio metro por 70 centímetros, não tem condição de ficar lá sem climatizar. Pois bem, então nós tratamos disso, irmãos, e eu falei algo, não sei se você estava na sexta-feira retrasada, e eu falei, meus irmãos, como que é hora de nós orarmos, literalmente, se nós já não estamos orando nesse sentido, para que Deus faça um milagre. Eu quero repetir que para nós sairmos daqui e irmos para um outro lugar, precisamos que Deus haja. Na realidade do mercado imobiliário hoje, pelo menos em nossa cidade, um outro aluguel ou a compra de uma propriedade vai ser obra sobrenatural de Deus. Nós fomos ver um prédio que era 40% maior do que esse, o cara quer 3 vezes o que custa este. Essa é a realidade do que está acontecendo, né? Realidade do que está acontecendo no mercado hoje. As pessoas preferem o prédio vazio, depreciando, sendo inclusive, um que eu fui ver, as portas de vidro já foram quebradas, já está com tapume de madeira, porque já quebraram, prefere que esteja assim do que alugar para mais barato. Mas uma hora Deus vai agir. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Aí é que está a nossa fé. O que em vez de fé seria uma atitude febril, entendeu? Febril. Seria pegar um aluguel de 10 mil reais, dá seu tesoureiro para a gente pegar um aluguel desse? Nem sendo doido. Porque teve um outro prédio que eu fui ver, o camarada queria 12, eu expliquei, querido, desculpa, mas a minha seriedade, mas está um pouco acima do preço, um pouco assim, acima do preço. Aí ele baixou para 10, falei, obrigado, Deus te abençoe, guarde sua família, né? Bom Natal para ti. Diga. Sim, o preço desse aqui, irmão, já é um milagre. Era uma observação rápida, por isso que eu não pedi o microfone. Como o irmão está falando, o que a gente paga aqui já é um milagre. Porque ele sabe quem está cuidando bem, ele mora em outro estado, né? Eu não consigo nem falar com o camarada, porque ele está lá no interior do Tocantins. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, é que aí eu estava em casa pensando, né? Dessa palavra e tal. Mas eu preciso aplicar o mesmo princípio de fé no meu orçamento pessoal. Se eu quero que Deus age de forma sobrenatural, que Deus age de maneira além, porque está fora da nossa capacidade. É outro Deus que eu sirvo com a minha família? Vou repetir, aí a gente vem para o culto de oração. Você vem, não, agora nós vamos fazer uma campanha de oração, né, um esforço de oração concentrado pelo novo prédio da igreja. Maravilha, a igreja vem todinha, a gente ora, beleza. Aí quando chega na nossa vida pessoal, a gente faz tudo errado. Não é um contrassenso? A gente age de uma maneira na obra de Deus, com aquilo que a gente deseja que Deus haja com a nossa igreja, mas quando a gente vai para a nossa finança pessoal, é no improviso, depois a gente paga, depois a gente vê, né? No final dá tudo certo, só que não. E aí a gente está enrolado para dedéu. E uma das razões, meus irmãos, inclusive, que vai sendo prejudicado até a situação da própria igreja, é também o endividamento das famílias da igreja. Está com o pastor Judy Clay agora, eu pensei que esse fenômeno era localizado. Ele estava falando do fenômeno do desaparecimento de dízimos e ofertas nos meses de dezembro e janeiro. Sabe para onde ele vai?
Vai para a praia. Aí você vê a oferta da igreja surfando nas férias, fazendo caminhada. É um fato. Que eram os meses que deviam ser mais tranquilos, às vezes são os meses mais difíceis. Porque há uma inversão no nosso orçamento que não deveria existir. Terminando nosso texto, irmãos. Lendo juntos aí Romanos 13:8. Vamos lá? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pastor Marcos Fink, autor dessa apostila, nos traz agora um texto, irmão, sobre prosperidade e missões. Será que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Citar um único versículo da Bíblia é suficiente para demonstrar que os ensinos da teologia da prosperidade são insustentáveis. Jesus disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12:15. Eu fico pensando, irmãos, como que a criatura, sabendo que tem um versículo desse na palavra de Deus, vai para a televisão, escreve um livro, edita uma Bíblia. Lembra? Sabia que tem a Bíblia da prosperidade financeira? Pelo amor de tudo que é mais sagrado, está aqui em Lucas 12:15. Como é que a pessoa pode ignorar, irmãos, deliberadamente o texto bíblico? É isso que dá quando não prega expositivamente em lectio contínua, né? Se estivesse pregando Lucas todinho, não tinha como deixar, ou então ele ia torcer o texto, não é possível. Infelizmente, muitos cristãos, mesmo dizendo não concordar com a teologia da prosperidade, continuam vivendo deliberadamente em busca de prosperidade material, enganados pelos valores materialistas da sociedade de consumo. O que o Marcos está falando aqui, irmãos? Você faz post no Facebook contra a teologia da prosperidade. Você, quando prega contra a teologia da prosperidade. Você está na conversa entre os irmãos e diz que é um absurdo esses cães gulosos que fazem isso e aquilo nas igrejas aí, aqui da esquina e tudo mais. Mas aí quando chega na nossa vida de verdade, não tem a teologia da prosperidade, mas tem um viés de prosperidade que determina como trabalhamos, como vivemos, como nos comportamos. É isso que ele está falando aqui. Somos enganados pelos valores materialistas da sociedade de consumo, novamente. Alguns estão muito preocupados com coisas simples, pois os sofás da sala não combinam com a estante. Ou porque o velho televisor já deveria ter sido substituído por um moderno aparelho com tela de plasma. E está atrasado essa apostila, né? Agora, a tela de LCD tem que ser curva. LED, desculpe. LCD também está atrasado. LED e tem que ser curva agora. É baratinho, irmãos. Custa só 10 mil reais a TV dessa. A TV agora, tem agora a TV sem fio. Tá viu? Totalmente sem fio. Irmãos, eu pergunto, qual é a bendita da diferença? A diferença são os fios. Eu sei, mas o que muda? Tem a imagem da mesma maneira. Irmãos, é incrível como é que o marketing entra na cabeça da criatura e ela diz: não, eu preciso muito disso daqui. Sem isso aqui não dá. Entende? Então, a gente começa, irmãos, a acreditar no papo de vendedor, como se diz, né? Ou, de repente, nós mesmos nos damos o papo de vendedor. Outros estão constantemente considerando assumir mais um emprego, pelo principal motivo de obter renda mais alta, para trocar de carro todo ano, morar em uma casa maior e mais confortável, e assim vai. E quantos não conseguem dormir direito, pois foram atropelados pelas dívidas e pelos problemas financeiros? Consequências de gastos impensados, gerados por acatar a influência do estilo de vida consumista pregado em nossa época. Enquanto isso, número 1, centenas de povos e etnias nunca ouviram o Evangelho, nunca tiveram um missionário pregando a palavra de Deus para eles. 2, milhões de pessoas não possuem sequer um versículo da palavra de Deus traduzido para o seu idioma. 3, em muitos países, cristãos são perseguidos pelo simples fato de assumirem a sua fé em Jesus. 4, etc, e etc. Irmãos, veja bem,
Eu não sei se você lembra, ano passado e ano retrasado, que nós contamos para a igreja que estava havendo um corte em diversas agências missionárias e a razão não era outra, a não ser a diminuição das ofertas. Em um tempo em que nós precisávamos estar avançando em missões, pelo menos eu sei por fato que 2 agências e juntas missionárias, né, fizeram, inclusive, uma fez um plano de demissão voluntária. Ou, na verdade, aposentadoria voluntária. Os missionários mais antigos já tinham até a idade para aposentar, se eles gostariam ou não de se aposentar. Inclusive, um pastor que esteve conosco aqui recentemente aceitou o desafio, se aposentou e hoje trabalha ou ministra de forma independente. Qual é o meu ponto aqui? Irmãos, era para estar, se possível fosse, sobrando dinheiro e faltando até obreiro. Mas nós estamos ao contrário. Eu estou acompanhando agora um irmão que está levantando o sustento para ir para a Espanha, que é um campo... Ah, pastor, vai para a Europa? Vá, para tu ver o que é bom. Irmãos, pode até ser que vai morar no primeiro mundo e tudo mais, mas, irmãos, em termos de ministério, é um campo cheio de pedra, tronco e raiz. Dificílimo. Espanha, França, Portugal, muito complicado trabalhar nesses lugares. É 1000 vezes melhor você trabalhar em Peru, Equador, Bolívia, Brasil, do que trabalhar num país da Europa, como ministro do Evangelho. Eu estou acompanhando esse irmão, alguns pastores reformados que a gente tem um grupo juntos, e nós já estamos juntos há vários e vários meses. E de vez em quando ele relata para a gente como é que está o crescimento do levantamento do sustento dele. E vai devagar. A vontade de dar, meus irmãos, como pastor, é a gente abraçar todas as causas e todas as necessidades. Mas, infelizmente, não há recurso suficiente. Igrejas, às vezes, que precisam de 1 milheiro de tijolos no interior do Ceará para fazer uma salinha para as crianças. Assim, meus irmãos, existe muita coisa para se fazer. O questionamento aqui é o seguinte: não é de maneira nenhuma. Daqui a pouco seus filhos estão entrando com um saco saco e cinzas. Não é isso. Porque você pegou o seu dinheiro todo e deu para missões. O que ele está fazendo no questionamento é: eu estou administrando minhas finanças de tal maneira de que, enquanto minha família está de forma razoável e decente sendo suprida, eu também tenho no meu orçamento condição de investir em missões, investir na obra de Deus, ajudar o necessitado, que nós já tratamos aqui em outra lição. Aí é que está, ou deve estar o nosso questionamento. Você busca ser um cristão autêntico? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é a sua missão neste mundo? Alguns versículos aqui, irmãos, vamos ler juntos? Jesus disse aos seus discípulos, vamos lá. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. E o último texto: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 37 e 38. Irmãos, esse último texto é, no mínimo, hipocrisia da minha parte. Eu obedecer a ordem do Senhor e orar, mas não está disposto, para usar a expressão tão conhecida, de segurar as cordas de quem está indo. É muita hipocrisia da minha parte. Senhor, abençoa lá o campo da Meva. O irmão mostrou o mapa, ainda tem aquela aldeia, aquela. Manda mais casais para lá. Aí Deus fala assim: amém, meu filho, e você vai ajudar o sustento deles. Não, Deus, eu estou orando só pelo obreiro. Essa outra parte tem tanta gente. Eis-me aqui, envia o Max. Envia outro. Porque eu estou orando, seguindo o texto, mas eu não estou com a real intenção de me envolver aonde às vezes é mais difícil para que essa oração seja respondida.
Reflexão pessoal. Como você acha que as pessoas veem você? Como alguém preocupado com o progresso do Evangelho e com a expansão do reino de Deus? 2. Como alguém preocupado em obter sucesso profissional e prosperidade material? Nessa questão, como você acha que Deus vê você? Como você pode se envolver mais efetivamente com a missão que Jesus deixou para você? Em termos de, irmãos, de sugestões, para mim, a única forma de eu poder cumprir isso, todas as vezes, irmãos, que eu pude, ininterruptamente, investir com missões, inclusive o nosso missionário adotado estava no Iraque. Aí, infelizmente, por causa da situação com o Estado Islâmico, ele teve que abandonar a cidade. Estava, inclusive, na região dos curdos, mas nem isso pôde ajudá-lo, porque ela também, pelo menos aquele estado, foi invadida pelo Estado Islâmico. Uma coisa que você pode fazer é colocar, por exemplo, no seu orçamento, tal valor. Segunda coisa que você pode fazer é talvez fazer um comprometimento pessoal. O que eu quero dizer com comprometimento pessoal? Em vez de você se comprometer com a junta de missões, com a junta de missões nacionais ou com a agência essa ou aquela, você tem o irmão Sinfrônio que está indo para a Bósnia. Você se envolve com o ministério dele. É uma maneira, irmãos, de aumentar o nosso compromisso, porque é diferente, entende? Na nossa psique, você está mandando uma oferta para as outras missões, ou para a MEVA, ou para a MEAP, ou qualquer outra, e você está envolvido com o ministério daquele irmão. Essa é a razão porque no seu boletim você tem 5 casais que nós adotamos, e não 5 missões. Ou apenas mandamos o dinheiro todo mês para a junta de missões. Nós até mandamos agora na nossa campanha anual, né, uma parcela para cada junta, mas ainda assim, irmãos, várias das ofertas foram personalizadas para esse ou aquele ministério. Uma maneira de nos ajudar a nos envolver de maneira mais compromissada no nosso orçamento com isso daí. Alguma questão, irmãos? Alguma pergunta até agora? Não? Oi? O pessoal que pergunta está no vestibular. É possível. Porém, improvável. Página 29. Nas próximas páginas você tem disponíveis 10 semanas de devocionais sobre a perspectiva bíblica de finanças. Eu não vamos fazer isso aqui, eu quero só retratar para os irmãos, que eu sei que você tem, nós temos no nosso devocional na nossa igreja, mas dá uma olhadinha em bens materiais e assuntos relacionados. Olha como é que ele vai tratar isso, irmãos. Olha lá. Vira a página, por favor. Tem os textos aqui. O que nós podemos fazer, irmãos? Além do seu devocional, eu nunca ouvi falar de uma pessoa que diz assim, pastor, ele se desviou porque ele lia muito a Bíblia. Ainda não ouvi desse testemunho de alguém, não. Mas, então, além do seu devocional, da sua leitura e tudo mais, nas próximas semanas, começando hoje, domingo, né? Nós poderíamos começar a fazer cada dia, como está aqui descrito, esses devocionais que vão ajudar a gente a trabalhar a nossa visão em cada texto bíblico, na forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. Queridos, não tem ninguém aqui que não precise de crescimento nessa área. Desde o mais enrolado, descontrolado e endividado de nós, não levante a mão, por favor, até o mais certinho, controlado e acertado de nós, tem algo para nós aprendermos aqui. Através da palavra de Deus. Tem algo para nós crescermos através da palavra de Deus. Ok? Então, como você pode ver, o texto continua todinho. Isso é praticamente, pulando aí, vai até a página 51, tá? Fazendo cada dia um devocional a respeito daquilo que Deus está falando com a gente. Começando hoje, vamos lá? Para ajudar você a dar o pontapé inicial. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no texto que está relacionado aí. Mas se você quiser, pode colocar aí, domingo 19/11 de 2017.
Vai ser uma boa oportunidade, irmãos, para a gente reciclar, inclusive, a maneira como a gente tem o nosso tempo com a palavra de Deus, né? Lucas 12, 13 e 14. Abrimos? Vamos ler juntos, irmãos? Quem tiver aí a NVI, 13 e 14. Diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? É até aí, até o 14 só. Muito bem. Vou pedir aqui que a Fabiana leia para a gente o texto. Vivemos em uma sociedade impregnada pela ganância. O dinheiro e o ganho material ocupam o primeiro lugar como critério de decisão de muitas pessoas. É possível que você e eu estejamos entre essas pessoas. Somos facilmente influenciados pelo poder do dinheiro e dos bens materiais e pela falsa segurança que oferecem. Precisamos aprender a resistir a essa influência. No texto de hoje, lemos sobre um homem que foi até Jesus muito interessado em parte da herança de seu irmão. A palavra irmão, no verso 13, talvez não esteja se referindo um irmão de sangue, mas um amigo ou um conhecido da sua comunidade. Lendo atentamente o texto, qual você acha que foi a motivação desse homem ao desejar parte da herança? Será que ele estava querendo beneficiar seu irmão ou outras pessoas, ou estava em busca de seus próprios interesses? O início da resposta de Jesus, no verso 14, mostra que o mestre captou as intenções e motivações do homem. Como de costume, aproveitou uma circunstância do dia a dia no seu convívio com as pessoas para expor e confrontar os pecados dos homens. Então, meus irmãos, perceberam como é que o autor da devocional está explorando esse fato? Inclusive é um texto que a gente não lê normalmente, né? Não é um texto muito conhecido, muito pregado. Repetindo: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. A resposta de Jesus foi: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E aí vem, meus irmãos, o texto que a gente vem sendo repetido na nossa lição, logo abaixo, olha lá. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você está diante de um mestre como Jesus, que tem ensinado tudo aquilo que esses homens têm ouvido da parte de Jesus. E qual é o interesse desse jovem quando tem a oportunidade de falar com ele? O interesse financeiro. Em lugar de qualquer interação sobre a sua própria vida espiritual, que com absoluta certeza ele precisava de aprender algo de Jesus, ele está preocupado, focado na sua vida material. Perceba, meus irmãos, às vezes a gente não percebe como que o dinheiro e os bens tomam conta da nossa vida. Como que eles são um certo ídolo na nossa vida. É muito sutil isso. Quer um bom termômetro para você começar a medir? Se você tem vivido aquela realidade que a gente tem narrado aqui, né? Que lá depois do dia 15, 20, 25, sei lá que dia do mês, está começando a sobrar mês no final do salário. A sua PA já começa a subir, pressão arterial. Você já começa a ter um pouco de insônia, pesadelos. Você tem pesadelos de um monte de boleto correndo atrás de você com cara de mal, sei lá. Você começa a ficar irritadiço. Eu sei, meus irmãos, que em geral, cada um de nós já passamos por uma situação dessa. Passamos passado ou passamos presente. Mas já é um indício de que alguma coisa na nossa vida, em relação a como lidamos com a vida material, não está 100%. E precisa ser questionada. Se por acaso as coisas não vão exatamente como nós havíamos planejado que fossem,
Deus está no controle, mas a minha reação não é a melhor. Minha reação é de ansiedade diante daquilo que não aconteceu exatamente como eu esperava que aconteceria. Tal dia ficou de cair aquele dinheiro, e aí não caiu. De repente você já fez os gastos antecipados, que não deveria ter feito. Ou já fez os planos de gastar o dinheiro antecipado e agora está aquela ansiedade porque aquele dinheiro não chegou. O ponto aqui, meus irmãos, é qual o foco da nossa vida. Desse jovem estava na coisa errada. Estava no lugar errado. Nossa parte negrita, que quem faz o devocional da nossa igreja já sabe, que já é a parte mais de aplicação, né, o desafio diz, nos devocionais desta semana, através dos ensinos de Jesus, queremos incentivá-lo a analisar e avaliar seus planos, ambições e objetivos de vida. Procure discernir se o que você está buscando é coerente com a vontade de Deus e reflete amor a Ele e ao próximo. Ou se sua motivação é a ganância e a influência da sociedade consumista. Deixa eu dar um exemplo aqui, meu irmão. Essa mesma questão de herança, tá? Vamos supor que você sabe que, né, de certa forma, você teria direito à herança do seu tio rico que morreu lá e tal, e não tinha filhos. E aí você viu, né, o primo Zeca ganhou um pedaço, a prima Maricota outro pedaço e tal, e você não ganhou nada. Eu não sei nem se a lei diz isso, mas vamos supor que a lei dissesse que por ser tanto sobrinho do cabra como os outros são, você também tem direito. De vez em quando, irmãos, algumas pessoas vêm com as perguntas bem práticas assim para mim. Pastor, eu devo entrar na justiça ou não? Irmão, geralmente a minha pergunta é, qual a sua motivação? Se a sua motivação é algum tipo de vingancinha, que você acha um absurdo, isso ou aquilo e tal, então não entre não. Não entre mesmo. Então avalie qual é a sua motivação. Porque a sua motivação vai apontar, em grande parte, sua dependência de Deus, sua confiança na soberania de Deus, inclusive numa área tão difícil como a área financeira. Portanto, queria lhe dar 5 minutinhos. Você sabe para que serve essa linha pontilhada, essa linha tracejada do lado, né? O seu devocional que você tem em casa, esse é igualzinho. Aqui você faz sua aplicação pessoal. Irmãos, o que é uma aplicação e é uma aplicação pessoal? Vamos lá? Em primeiro lugar, não existe espaço para nenhuma pessoa a não ser a primeira pessoa do singular. Eu. Não é nós, não é a gente. Certo? Diante do texto, que demonstrou um jovem que tinha um coração ganancioso para coisas materiais, eu faço a minha aplicação da minha vida. Ok? Ela é pessoal por causa disso. Segunda coisa, ela tem que ser específica e execuível. O que significa isso? Diante desse texto, você é um crente melhor. Não, isso não é específica e nem é execuível. O que é um crente melhor? É que ora 10 minutos ou 10 horas por dia? Se o texto, por exemplo, fosse sobre oração. Ok? Então, uma aplicação é, diante desse texto, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Ó. Pinça, expõe diante de Deus e diz, olha, isso aqui está errado. É isso que a palavra de Deus está me confrontando aqui. Então ele já começa, irmãos, ele vai tratar de outras coisas nas próximas semanas, mas ele já começa a querer que você faça um raio-x do seu coração. Por que você está escolhendo esse concurso e não o outro? Que nem uma vez o camarada falou assim, eu odeio essa área, mas paga bem. Mas, meu Deus do céu, o camarada vai ficar 20, 30 anos fazendo uma coisa que detesta, só porque paga bem? Complicado, né? Assim, aí a gente vai examinar qual é a nossa motivação na forma como nós lidamos com o trabalho, com as compras, com os projetos, com tudo mais, a face da ameaça da ganância na nossa vida, ok? 5 minutinhos, irmãos, rapidinho, você preencher aí, se você não tem a apostila, acho que você pode fazer no pedaço de papel, na sua própria cabeça, o importante é aplicar alguma coisa à sua vida.
Não, você não vai ser pedido que ninguém leia nada, tá? Isso é entre você e Deus. Por isso que nosso devocional chama-se Diário de Hora Silenciosa. É seu, não é para abrir para os outros. Aproveito para dizer, irmãos, se você não tem a apostila, irmã Lúcia... Ainda tem a apostila, irmã Lúcia? Irmã Lúcia? Ainda tem a apostila? 2, ó. Corra. Ok, pessoal? Então, a semelhança do que você fez aí hoje, né? Fazer devocional não é nenhuma novidade para a nossa igreja. Nós temos nas próximas semanas a sugestão de você fazer, além do seu devocional pessoal, né? Fazer também esse devocional específico sobre a área de finanças. Deixa eu fazer aqui, irmãos, uma observação. Você não está fazendo isso aqui para mim. Você nem está fazendo isso aqui porque... eu paguei a apostila, eu não vou desperdiçar. Meu irmão, se você está totalmente satisfeito com a sua área financeira, totalmente é 100%, tá? Faça não. Mas não faça mesmo, porque tem tanta outra coisa que precisa, talvez, investir na sua vida, né? Vai ler outra coisa. Procura ali na biblioteca, na livraria. Agora, se você está em qualquer percentual menor do que 100% satisfeito com a sua vida espiritual na área financeira, você não fazer isso aqui, me perdoe, é tolice. É tolice.
É como saber que você precisa de um remédio e não tomar. Então, se por acaso perdeu a apostila, não sabe meditar, pegue lá com a irmã Lúcia, se acabar a gente manda fazer mais. São 10 semanas de meditações diárias sobre o tema dinheiro, bens materiais, finanças. E aí eu creio que eu preciso, não sei você, de dar uma guaribada boa nessa área da minha vida, ok? Muito bem. Passadas as devocionais, tem mais dever de casa. Na verdade, o resto da apostila é praticamente dever de casa. Tá? Aí volto a dizer, certo? Irmãos, o ser humano, nós somos experts em não fazer aquilo que nós precisamos. Você precisa fazer exercício, não faz. Precisa emagrecer e não emagrece. Precisa engordar e não engorda. E assim vai. A gente reconhece as necessidades, as carências e as faltas na nossa vida, mas a gente não toma o remédio. Ou então não quer nem saber se está doente, né? Você foi ao médico? Não, vai que ele diz que eu estou doente. Oi? Vai que ele diz o que eu já sei, então a gente não vai. Irmãos, isso aqui, olha só, olha o que está na página 52, olha o exercício 1. Propósitos de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já fez essa pergunta? Na verdade, a gente vai tratar isso de hoje também um pouco em Gálatas. Você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Olha a carqueirada, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30. 30 textos bíblicos para levar você à reflexão sobre o propósito de Deus na sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa. Nós lemos um livro no seminário chamado Como Saber a Vontade de Deus ou Como Conhecer a Vontade de Deus, não lembro bem o título. Nem sei se esse livro ainda está sendo publicado. Aí nós, alunos, brincávamos assim, deixa eu pular para o último capítulo logo para saber com quem vou casar, onde eu vou. Irmãos, a Bíblia funciona da mesma maneira. Não tem na Bíblia essas coisas. Não vai ter na Bíblia o propósito de Deus para a sua vida. Eis que te digo, eis que te digo. Não vai ter profetada. Você estuda a palavra para afinar o seu discernimento, a voz do Espírito. Para que você comece a perceber o que é tranqueira na sua vida. Certo? Que não serve para nada e precisa ser retirado. E o que ajuda a sua vida a descobrir e viver o propósito de Deus para ela. Ok? Então, para isso que estão esses versículos aqui, para afinar, né, a sua sintonia, para que você ouça a voz de Deus. Página seguinte, exercício 2. Esse aqui é bom. Olha lá. Motivos de gratidão e pedidos de oração. E aqui você tem o exemplo desse casal Silva aqui. É engraçado que o Silva está escrito com um cifrão no lugar do S. O casal Silva fez esse exercício aqui em cima. Alvos alcançados e motivos de gratidão. Do lado, pedidos e alvos futuros. Irmãos, veja bem. Esse aqui nem é o meu estilo também, de ter tudo anotadinho e tal. Mas é uma prática, às vezes a gente tem que reinventar o nosso estilo, porque nos ajuda a ser organizados. E aí embaixo você tem uma tabela, olha aí, ó. E um papel que caiu. Em branco, que você pode fazer tranquilamente no Word, no Excel, tá? Para você fazer a mesma coisa, sozinho, se você for solteiro, pode até ser com seus pais. Ou se você for casado, obviamente com o seu cônjuge. Não é isso? Onde você vai fazer o quê? Do lado esquerdo. Você vai lembrar daquilo que você já alcançou com Deus, alvos alcançados, e transformar em gratidão. E do lado direito, pedidos e alvos futuros. Por que isso é importante, irmãos? Eu já coloquei alvos, pedidos em oração. E em orando, eu descobri quão ridículos eles eram. E graças a Deus pela tecla de backspace. Delete. Não era nem para estar lá. Mas é interessante, irmãos, que quando você ora por aquilo, você diz assim, não está batendo. Alguma coisa está fora do lugar. É o discernimento que Deus vai lhe dando para mostrar isso não é o propósito de Deus para a sua vida. Aí você apaga e Deus vai substituindo por aquilo que é a vontade dele. Porque o propósito aqui, meu irmão,
não é dobrar o braço de Deus. Boa sorte com isso. É ajudar eu e você a nos conformarmos à vontade de Deus para a nossa vida. Vamos ficar por aqui? São 2 exercícios. Você tem o devocional. Pastor, nessa igreja a gente estuda demais. Graças a Deus. Porque eu fiz um curso de animador de auditório, mas eu fui reprovado. Então só me restou realmente o ensino. Tá? Então você tem, além de tudo que você já tem que fazer, estudar, né? Ainda bem que o título 2 já acabou pelo menos, né? A mulherada está mais liberada. Você tem o devocional, além do seu devocional, você tem o exercício 1 e o exercício 2. Pastor, eu estou com o tempo livre, estou de férias. Mete o pé, pode fazer o resto todo. Mas semana que vem a gente vai trazer um material fora da apostila. Aí vai ser, de repente, interessante você trazer alguma coisa para anotar, tá? E a gente vai continuar lembrando ou passando os exercícios da apostila. Amém, meus irmãos? Veja bem, não se muda hábitos sem exercitar. Não tem como. Certo? Você tem que praticar o contrário. Quando eu era adolescente, eu estava desenvolvendo uma carcunda, como dizia na minha época. Porque eu andava encurvado. Né? Magro que nem uma vareta de capim. E ainda andava encurvado. Ia ser maravilhoso quando eu crescesse. E aí meus pais levaram no pastor Silas, que já está na glória, lá em Taubaté. Eu detestava ir lá, porque ele trabalhava com própolis. Tudo dele, na vida dele, cheirava própolis. Até hoje eu não aguento o cheiro. E aí ele me deu, meus irmãos, um aparelho para corrigir a minha postura. Então você acha que eu ando assim porque sou fortão, sei lá, né? Não, é porque eu lembro do pastor Silas, daquele bendito daquele aparelho. Às vezes quando eu estou assim trabalhando, fiquei traumatizado. Mas eu tive que fazer, irmãos, um exercício para corrigir um vício de postura. Na nossa vida, nesse assunto que nós estamos tratando, irmãos, você tem vícios. Você não pode ver uma loja de sapato, você não pode ver uma loja de eletrônico. Você não é a loja, você não pode ver um site. Agora tem site de sapato também, para a desgraça de algumas mulheres e maridos, né? Você não pode ver um site de eletrônico. Você não pode ver um site de livro. Também tem. Outro dia no grupo de pastores eu dei um alerta. Meu irmão, cuidado, viu? Às vezes quando o pessoal acabou de chegar, coloca lá, um tal de acabou de chegar, eu falei, onde esse povo tem tanto dinheiro para comprar livro? Cuidado. Quer ver até uma coisa boa se transforma em uma coisa muito ruim na sua vida. Ou seja, para corrigir, meus irmãos, às vezes esses desvios, a gente precisa de exercício. Está aí, ó. Devocional, exercício para você pensar nessa área que às vezes não tem sido tratada com a devida ênfase, né? No seu dia a dia. Amém? Então essa semana, se você não tem apostila e chegar lá já acabou que só tem 2, me avise, certo? Posso te mandar o PDF, não é gratuito. Posso te mandar o PDF, você imprime mesmo. Agora se quiser que eu imprima, tem que pagar o custo da copiadora lá da gráfica que a gente manda fazer. Quanto é que está essa apostila mesmo? Oi? R$15. É uma fortuna. Nossa. Pega o empréstimo. Não, pega o empréstimo não. Estamos aprendendo para não pegar dívida. R$15. Mais, irmãos, por causa da encadernação. Mas, pastor, eu não tenho R$15. Eu lhe mando o PDF, não tem problema nenhum. Tá? E aí, faça o exercício em casa, leia cada texto. Para isso, querido, você tem que separar tempo. Sabe aquela coisa que a gente geralmente não tem também? Por falta, às vezes, também de planejamento, né? Essa semana eu zerei a série nova do Netflix. Eu estou tão sem tempo. Faz favor, né? Prioridade. De mudar, às vezes, o que a gente faz ou deixa de fazer na nossa vida. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Você que está olhando o exercício aí, não entendeu alguma coisa? Simples, né? Não tem muito mistério, não, tá? Casais, quando estiver fazendo o exercício 2, por favor, não briguem. Senta, né, e ora, Senhor, abençoa. Daqui a pouco está mó telequete. Não, telequete não, hoje é MMA. Olha aqui você, olha aqui, ó. Olha o que você costuma fazer. Aí, pronto.
Aí é outro problema, aí tem que fazer outro estudo, né, para resolver isso. Vamos ficar de pé, meus irmãos, encerrar nosso tempo aqui de manhã. Catarina, podia encerrar orando? Não? Please. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada, Pai, por todos os que vieram, Senhor Deus. Pai, abençoa aqueles que não puderam vir. Pai, Tu sabes o porquê, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pelo recurso, Senhor Deus, de ter as pregações, Senhor Deus, as exposições no YouTube, Pai. Senhor Deus, nos ajude, Pai, que durante essa semana nós venhamos a meditar sobre essa palavra, Senhor Deus. Que nós venhamos, Pai, a colocar as nossas finanças e as nossas motivações, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus. Venhamos, Pai, a realmente pensar sobre tudo que nos motiva, Pai. Vermos, Senhor Deus, se nós temos sido gananciosos, Pai amado, colocar tudo, Pai, diante de Ti, Senhor Deus. Venha, Pai, nos confrontar, Senhor Deus, com a Tua palavra, Pai, porque é necessário, Senhor Deus, e venha, Pai, nos mudar, Pai, nos adequar à Tua vontade, Senhor Deus. Pai, que nós sejamos, Pai, instrumentos nas Tuas mãos, Senhor Deus. Senhor Deus, venha nos dirigir agora em paz para as nossas casas, Pai, e que possamos estar aqui de noite para o culto, Senhor Deus. Abençoa o pastor, Pai amado, com a pregação que ele fará hoje à noite, Senhor Deus. O ajude, Pai, dê a ele coragem, Senhor Deus, ousadia, Pai, no falar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.